Paz do Senhor, amém? Pode tomar os nossos assentos. Obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade que a mim foi dada. Agradecer ao presbítero irmão Ismael, que não pôde estar aqui. Está com a imunidade meio baixa, né? Melhor ficar em casa. Precisamos às vezes nos cuidar. Obrigado, Ismael, que Deus abençoe a sua vida. Eu sei que muitos correria depois da semana do nosso detox, né? Talvez tiveram dificuldade para chegar aqui hoje. Talvez você esteja assistindo aí em casa. Você dizer que hoje vai ser uma mensagem um pouco diferente, mas eu tenho certeza que Deus vai falar no coração de vocês de uma forma especial. Nós sabemos que tudo que a Andréa Cury falou aqui é uma realidade. É muito bom estarmos na presença do Senhor. É muito bom estarmos em família. É muito bom sentirmos a presença do Senhor. Mas o que o inimigo mais quer é fazer com que nós acreditamos que não somos dignos, que não somos merecedores, por causa das nossas atitudes, sabe? E eu acredito que o preço de viver uma vida de tolice e de escolhas erradas é viver sob o domínio e o engano dos nossos erros. Os nossos erros, muitas vezes, eles tentam nos enganar da realidade daquilo que somos. E isso é consequência dos nossos erros. Mas estes erros, eles precisam ser transformados em aprendizado. A Bíblia diz que nós aprendemos com o que erramos e com o que acertamos, e que o nosso Deus é poderoso para fazer com que tudo, seja bom ou mal, venha cooperar para o plano dele na nossa vida. Deus tem um plano especial e nós precisamos nos alinhar com ele. Mas eu também acredito que o diabo e o inferno querem nomear eu e você pelos nossos erros. Dizer que os nossos erros é a razão de alguém olhar de lado para nós. E muitas vezes nós acreditamos que as pessoas estão zombando de nós por causa de um ato que muitas vezes cometemos até mesmo no íntimo, sem ninguém saber. Mas temos a sensação de que alguém está nos acusando. Mas o céu e Deus, eles querem usar os nossos erros para que o plano de Deus venha se cumprir na nossa vida, o plano que Ele sempre teve. E Deus é poderoso para fazer até os nossos erros se encaixar naquilo que Ele tem para nós. Lembra de José? Os seus irmãos cometeram uma atrocidade contra ele, mas a Bíblia diz que Deus usou aquilo para preparar algo que talvez seria mais à frente, mas para que o plano dele viesse cumprir. O grande perigo é nós deixarmos que o nosso fracasso, que o nosso erro se torne uma prisão, para nós vivermos como que condenados àquela imagem, a acharmos que o erro que eu cometi ontem, ou o erro que eu tento vencer todo mês, toda semana, vai me impedir de viver o que Deus tem para nós. Mas este não é o plano de Deus. A Bíblia diz que o plano de Deus é de paz, é de nos dar o fim que tanto esperamos, e a voz que você ouve não é a voz de Deus. A voz de condenação não é a voz de Deus. Deus, Ele é um Deus que procura nos ajudar a viver tudo o que Ele tem para mim. Eu também não estou aqui para dizer que não cometo nenhumas falhas, que sou melhor que ninguém, não. Na verdade, eu vim aqui hoje dizer para você que não sou diferente de você. Também luto todo dia contra as minhas fraquezas. Cometo falhas e erros, mas procuro aprender com eles. Procuro não cometer os mesmos erros, mesmo não querendo, às vezes cometo. Mas preciso aprender com a história de muitos personagens da Bíblia e com aquilo que Deus tem para mim, que nós não podemos deixar que o inimigo use os nossos erros para começar uma fogueira, para nos queimar e levar-nos a pensar que os planos de Deus se acabaram para nós. E de que adianta você vir na igreja hoje
Semana passada você estava aqui, mês passado você estava, você fez um acordo com Deus no último carnaval, passou um ano, não teve carnaval esse ano, mas você está vivendo pior do que você estava antes, e o inimigo tenta nos acusar. Eu gostaria de falar com vocês, pelos próximos 20, 30 minutos, sobre um tema: o seu fracasso não é o seu fim. Muitas vezes nós achamos que os nossos erros estarão limitando o poder de Deus na nossa vida. Por isso eu gostaria que você abrisse no livro de Miqueias, a sua Bíblia. Eu vou estar lendo na versão NVT, se puder colocar aqui. Miqueias capítulo 7, a partir do versículo 7. Tem 3 versículos aqui que vão servir de base do que eu quero falar com os irmãos. Enquanto você procura, ou se vai ser colocado aqui, gostaria de falar que eu tenho um canal no YouTube. Meu nome é Joelson Moabes. Lá nós postamos às vezes algumas mensagens que são ministradas aqui na igreja ou em algum outro lugar. Tem lá mais de 50 vídeos de devocionais, mensagens curtas que você pode compartilhar com seus amigos. Mensagens de ânimo, de esperança, alguns estudos. Passe lá depois, se inscreva, ajude a compartilhar e levar a mensagem do Senhor adiante. Miqueias capítulo 7, versículos 7 a 9, nos diz assim: quanto a mim, busco o Senhor e espero confiante que Deus me salve. Certamente o meu Deus me ouvirá. O salmista diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e eu sei que Ele vai me ouvir. E aqui Miqueias está dizendo: não se alegrem, meus inimigos, pois mesmo que eu caia, eu voltarei a me levantar. Ainda que eu esteja em trevas, eu sei que o Senhor será minha luz. Serei paciente. Esse texto é um texto que muitas vezes nós não gostamos. Serei paciente enquanto o Senhor me castiga. Outro texto diz: enquanto o Senhor me corrige dos meus erros, pois eu pequei contra Ele. O que está acontecendo é a consequência dos meus erros. Mas depois disso, depois de o Senhor me ensinar, Ele defenderá a minha causa e fará o que é direito. Outra versão vai dizer: fará o que é justo, o que é necessário ser feito. E ele conclui: o Senhor me levantará, ou me levará para a luz, e eu verei a sua justiça. Será que você pode louvar o Senhor? Porque Ele é poderoso para nos levantar, mesmo que nós caiamos, mesmo que nós venhamos a ir contra aquilo que nós falamos a Deus todo dia, quase que diariamente. Nós vamos contrário aos nossos votos e às nossas promessas, mas a Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor, o quê? Se renovam a cada manhã. A cada manhã Deus tem uma dose de misericórdia para a nossa vida. E misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecíamos. Mas Deus é tão bondoso que Ele não só nos trata com misericórdia, mas Ele deu o justo, nos dá aquilo que merecemos. Mas a Bíblia diz que Ele é gracioso. O que é? Ele vai além do que merecíamos e Ele nos dá da sua graça, que é o que? Um dom imerecido. Um favor que você não poderia receber, Ele nos dá. Sim, você pode ter cometido um erro, mas você não é um erro. Aqui está o problema que o inimigo tenta nos pegar. Nós caímos e cometemos falhas e fracassamos, mas não somos um fracasso. Nós precisamos entender o nosso valor. Eu tenho uma obra de arte que está coberta aqui e eu quero apresentar ela a você. E a gente entende que nós somos uma obra de arte que o Senhor está pintando, que o Senhor está preparando. E nós precisamos entender que mesmo que nós caímos, mesmo que nós erramos, no chão não é o nosso lugar. O destino que Deus tem para nós é muito mais além daquilo que nós podemos imaginar, até mesmo pedir. Por quê? A Bíblia diz que Deus tem ressurreição todo dia chegando para os nossos sonhos. Ressurreição para aqueles planos que muitas vezes nós jogamos fora. Deus tem ressurreição para a nossa vida. Tem pessoas que acham que a chamada de Deus, aquilo que Ele prometeu alguns anos atrás, terminou para você. Mas a Bíblia diz que Deus não se arrepende.
daquele que Ele chamou. A chamada de Deus e os seus dons são sem arrependimento. E o propósito que Ele tem para fazer na sua vida, Ele não desistiu de você. Ele continua fiel. É verdade. Como eu falei, que talvez você esteve aqui semana passada, no detox, eu estava aqui uns 3 dias. Nós falamos: Senhor, me ajuda a tirar tudo aquilo que tem me impedido. Eu quero fazer um acordo contigo. Mas de domingo até hoje, talvez você já caiu no mesmo pecado que você estava habituado a cair. Talvez você já cometeu erros novamente que você prometeu aqui na semana passada não cometer. E o pior é que muitas vezes, quando você volta ao seu erro, você vai além do que você tinha feito. É como muitos ex-drogados. Quando voltam, eles não voltam a começar levezinho, eles vão da onde pararam mais profundo, e aí volta algo muito pior no seu coração, que ele diz: como que eu pude fazer isso? E eu achei que seria fácil. O grande problema é que nós não entendemos a dificuldade que é, e queremos fazer as coisas por nós mesmos, e esquecemos que temos o Espírito Santo para nos ajudar. Foi falado aqui hoje a importância de dar o bem-vindo ao Espírito Santo e entender que é somente pelo poder de Deus que nós podemos vencer as nossas vontades, que muitas vezes são mais fortes do que nós. E talvez hoje você está se sentindo talvez mais impuro do que você estava semana passada, quando você se desintoxicou. Talvez você ache que o que você fez é pior, e o inimigo lança setas na mente de vocês e na minha todos os dias. Quando nós erramos e falamos que não iríamos fazer, ele tenta dizer para nós: de que adianta você voltar, estar orando, pedindo a Deus, estar na igreja? O que você está fazendo aqui toda semana? Eu conheço você, eu sei aonde você vai acabar. Mas nós precisamos entender que o Senhor, Ele é poderoso para nos salvar. Agora, eu sei que a geração de vocês vive na pele a realidade da dificuldade do que é servir ao Senhor nos nossos dias. A geração antiga, de 20, 30, 40 anos atrás, para cometer alguns atos ilícitos, para conseguir talvez algumas coisas que desagradam os seus pais, era muito mais difícil. Hoje em dia, muitas vezes está no nosso celular, aquilo que nós tanto lutamos, sabe? Ofertas, promessas, na segurança do seu quarto. Você tem todo dia a proposta de fazer aquilo que desagrada a Deus. Antigamente, para um jovem pegar uma revista pornográfica, ele tinha que ter coragem de chegar num lugar e falar: olha, eu estou querendo uma revista. O medo de que todo mundo pudesse ouvir. E a pessoa ia lá atrás, numa porta que era fechada, pegava algo e trazia, e ele perguntava: qual a sua idade? Tem certeza que você é maior de 18? Mas hoje, no nosso celular, as propagandas na televisão, os programas que são passados em horário nobre, é muito pior do que muitas revistas que eram vendidas às escuras há 30 anos atrás. E segundo algumas pesquisas, 68% dos homens vejam pornografia pelo menos uma vez por semana, enquanto que 20% mais ou menos, ou mais, das mulheres fazem o mesmo pelo menos uma vez por semana. Essa mesma pesquisa diz que 1 de cada 5 pesquisas na internet, de todas as pesquisas que são feitas, está relacionado com pornografia em algum grau ou outro. Mas é sobre isso que você veio falar, pastor? Não, não é sobre isso que eu vim falar com você hoje. Eu vim falar com vocês sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Justiça é a posição que Deus quer nos colocar, mas nós precisamos entender que justiça não é permissão para continuarmos no pecado. Justiça é uma posição que Deus nos dá para podermos voltar a ter um relacionamento com Ele, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e Deus quer nos declarar justo, não porque nós somos bons, porque Jesus já tomou o salário do nosso pecado, e Ele diz: eu quero ajudar você
a ser liberto, a se encher do Espírito, a ponto de não viver mais segundo a carne. E aí você pode ter caído, você pode ter cometido alguns erros, mas você não é um erro, e Deus não te condena e não vai te definir por suas falhas. Por maior que sejam, os críticos podem te atacar, mas a Bíblia diz que Deus não nos ataca. Deus, Ele nos ama e reconhece o quão pecador nós somos, e Ele diz: eu tenho uma cura para você, eu tenho uma ajuda, eu quero que você seja livre, eu já ofereci o meu filho. E a Bíblia diz, e eu já mencionei aqui, Miqueias, que as misericórdias de Deus, elas vêm para nós todos os dias, e elas não deixam que nós sejamos consumidos. Por quê? Porque nós erramos a ponto de o Senhor ter todo o direito de nos consumar, de nos acabar pelo que fazemos contra a vontade dEle. Mas a Bíblia diz que Ele é misericordioso. Sabe, nós temos na Bíblia inúmeras histórias. Eu vou trazer algumas, 2 ou 3 aqui para vocês, para mostrar que Deus não nos trata pelas nossas falhas. Que Deus não é como nós, que muitas vezes desistimos do que Deus tem para nós, antes mesmo de tentarmos, mas Deus sempre tem uma oportunidade, e Ele sempre convocou pessoas para ser os seus agentes especiais, para ser aqueles que iam fazer grandes coisas, pessoas cheias de falhas, pessoas imperfeitas, porque nós entendemos que o Senhor está tentando nos aperfeiçoar, e isso não é razão, a nossa imperfeição, para achar que Deus não vai nos usar. Você lembra do que Moisés fez antes de Deus chamá-lo, lá no deserto do Midian? A Bíblia diz que Deus salvou Moisés quando ele era novo. Ele foi criado na casa de Faraó, ele era do povo hebreu, e o Senhor tinha um grande chamado na vida dele, mas ele tentou fazer as coisas da sua maneira e acabou assassinando um homem, e precisou fugir, e estava lá no deserto há 40 anos, e Deus disse: é você, Moisés, que eu vou usar. Ah, mas eu não sou ninguém. Deus disse: sim, você não é, mas eu sou o que sou. Eu sou o Deus que posso te usar. Eu sou o Deus que posso usar as suas imperfeições e fazer com que você seja um grande libertador. Sabe, nós ouvimos muito falar sobre o apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, o grande apóstolo dos gentios. Mas você sabe como que o apóstolo Paulo é apresentado pela primeira vez na Bíblia? A primeira vez que a Bíblia fala de Paulo, ele é um jovem ainda conhecido como Saulo, que a Bíblia diz que ele rangia os seus dentes de raiva dos cristãos, aqueles que seguiam Jesus e que estavam pregando que ele ressuscitou e que ele subiu ao céu e que ele voltaria, e que ele queria que as pessoas vivessem este amor de Deus na vida dos outros. E a Bíblia diz que ele, juntamente com muitas das autoridades, arranjavam pedras para jogar nos cristãos, levar e condenar alguns. E a primeira vez que o nome de Saulo aparece é quando Estevão está sendo apedrejado, e a Bíblia vai dizer que eles lançam as vestes de Estevão, a capa dele, nos pés de Saulo, dizendo: Saulo, você é o responsável, está aqui, nós vamos matar aquele que tem se levantado e está pregando de tanta maneira. Mas a Bíblia diz que Deus usou Saulo porque ele reconheceu que Deus tinha um grande projeto na vida dele, e ele se tornou esta pessoa que levou o evangelho a tantos lugares. Então, os seus erros, as suas imperfeições não são desculpas. Nós temos muitas desculpas, mas a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer coisas grandes na nossa vida. E um personagem bíblico que é muito ministrado, e que nós gostamos de falar muito, é de Pedro. Pedro talvez não cometeu tantos erros, ou foi tão mal quanto os outros, mas tem uma coisa: Pedro achava que ele podia fazer, achava que ele era bom, e muitas vezes ele se metia em encrencas porque ele achava que ele poderia fazer, e a Bíblia diz que Deus estava sempre repreendendo. Certa vez Deus chegou a chamar ele de Satanás. Não que Satanás tinha usado a boca, mas que ele tinha sido contra Deus. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Satanás quer dizer inimigo de Deus. Ele disse: você está sendo inimigo do meu plano. E muitas vezes ele não entendia que ele estava impedindo o plano de Deus na vida dele. Mas a Bíblia diz que depois do dia de Pentecostes as coisas mudaram, depois que ele deixou ser cheio do Espírito de Deus. E a história destes homens nos mostra que Deus não desiste de nós
quando cometemos alguns erros. Sabe, Pedro, ele chegou um momento em que a Bíblia diz que Jesus estava falando que ele ia ser preso e que todos o abandonariam. E Pedro, todo orgulhoso, como nós muitas vezes, a Bíblia diz: não, Jesus, olha, os outros eu não vou responder por eles, mas eu, não, eu estou do seu lado desde que o Senhor me chamou. Lá no princípio, todos podem te negar, mas eu não negarei. A Bíblia diz que antes mesmo que aquele dia terminou, ele não só negou Jesus, mas ele traiu o seu Senhor próximo dele e chegou ao ponto de puxar briga com as pessoas que falavam que ele era um daqueles que seguia Jesus. Tomado por um sentimento de traição, achando que ele não era mais digno, a Bíblia diz que ele abandona os discípulos e volta a fazer aquilo que ele fazia antes. E ele diz: eu não quero mais ouvir falar de Jesus, eu não quero mais ouvir falar de Deus. Mas vocês conhecem a história. Isso foi na sexta-feira da crucificação de Jesus. No domingo pela manhã, as mulheres vão ao sepulcro porque elas queriam honrar o corpo de Jesus com um embalsamento. Não queriam que Jesus ficasse lá cheirando mal. Elas não sabiam que alguns homens já tinham feito isso, mas a Bíblia diz que elas vão lá. E quando elas chegam lá, a Bíblia diz que elas não encontram o corpo de Jesus, mas elas encontram os anjos que dizem assim: olha, Jesus não está aqui, ele já ressuscitou e quer encontrar com vocês. Eu quero que vocês vão aos discípulos e não se esqueçam de avisar Pedro. Ele faz questão de mencionar o nome de Pedro. Ele diz: olha, Pedro precisa estar lá. Jesus quer falar com vocês e ele quer encontrar vocês lá na Galileia. Isso está registrado no livro de Marcos, capítulo 16, o último capítulo de Marcos, quando Jesus vai dar as instruções e vai falar com os discípulos. Sabe por que Jesus fez questão de falar o nome de Pedro? Não só porque ele queria curá-lo, mas porque o Senhor queria que os críticos dele ouvissem que Jesus ainda o amava. Sabe, muitas vezes nós achamos que todo mundo está olhando para nós e Deus se esqueceu de nós. Jesus queria que todas as pessoas soubessem que ele amava Pedro, mesmo com as suas falhas. O chamado dele não tinha acabado. Ainda que a realidade parecia contrário, Deus tinha grandes coisas para fazer na vida dele. Talvez você tenha ouvido alguém falar pelas suas costas algo sobre você, mas o Senhor manda te dizer: eu não me esqueci das promessas que eu fiz para você. Você tem um grande valor para mim. O chamado que eu tenho para você não acabou. O seu sonho pode se tornar realidade ainda este ano de 2021. Mesmo que você perdeu as esperanças, a Bíblia diz que ele é fiel para cumprir, mesmo que nós sejamos infiéis. Ele permanece fiel. Deus me enviou aqui hoje para falar algumas frases simples para você, mas dizer que o poder restaurador de Deus está disponível para você a todo tempo. É só você querer, é só você aceitar. Deus tem um poder que restaura e que cura feridas feitas há anos. Sabe, feridas de abuso, feridas de um coração quebrado por um relacionamento mal sarado, e que você acha que você não é mais digna de ter um relacionamento. O Senhor diz: você tem um grande valor para mim. Eu posso restaurar a sua vida, eu posso trazer valor a você. E ele fala a você a mesma pergunta que ele falou a Pedro naquela noite que ele encontrou lá na Galileia. Ele disse: tu me amas? Pedro disse: Senhor, tu sabe que eu te amo. O Senhor disse: se tu me amas, é tudo que eu preciso saber. Se você me ama, eu posso fazer tudo que você sonhou se tornar realidade. Vocês já pararam para pensar? Eram 11 discípulos fora Judas, que Jesus Cristo conversou com eles e disse: esperam no cenáculo lá em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Tinha 10 além de Pedro. Quando o Espírito Santo desceu, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Mas sabe quem Deus usou para pregar o primeiro sermão? Foi Pedro. Deus poderia ter usado João, que era o discípulo amado de Jesus, mas não, ele usou Pedro,
que falava mais do que devia falar, para ser o primeiro a ser usado para pregar, e 3.000 almas se converteram para mostrar: foi eu que te escolhi, Pedro. Eu não acabou minha promessa, o meu plano com você não terminou o dia que você me traiu. Eu ainda te amo e estou pronto para te usar. Sabe, no livro de Atos, conta uma história que é muito falada quando se ministra para jovens sobre viver uma vida na igreja e fora da igreja. No capítulo 20 conta a história de que Paulo estava numa cidade pregando e tinha um jovem que estava assistindo ele pregar. O nome dele era Eutico. Paulo pregava e o cenáculo que ele estava pregando era no 3º andar. Paulo ia viajar no outro dia, e a Bíblia diz que ele resolveu estender a mensagem, e já passava da meia-noite, a pregação estava muito longa, e Eutico estava sentado na janela. Alguns dizem como que um pé na igreja, outro pé no mundo. O que ele estava fazendo? Achando que vinha para a igreja, não vinha para a igreja? Na janela é um símbolo de abertura para outras coisas. Janela normalmente ela tira a nossa atenção. Janelas são feitas para chamar a nossa atenção. Não é questão de que nas lojas eles fazem as janelas, vitrines, para cativar, para que nós possamos entrar e comprar. A maior loja do mundo se chama Macy's, lá nos Estados Unidos. Ela é um quarteirão todo. Ela tem mais de 120 janelas para chamar a atenção das pessoas para entrar dentro dos seus 7 andares e fazer você passar lá o dia todo comprando. E você compra aquilo que você não imaginava que queria comprar, porque janela nos tira a atenção, faz muitas vezes nos perder o projeto daquilo que Deus tem para nós. E Eutico estava lá, e a Bíblia diz que porque Paulo pregou, além do que eles esperavam, ele dormiu e caiu lá de cima. E quando ele caiu, todo mundo achou que ele tinha morrido. Sabe, a Bíblia diz que Paulo parou na hora, no versículo 10 do capítulo 20, e ele desceu até onde estava um moço, porque Paulo conhecia o Deus que ele servia. Paulo sabia que aquele moço que estava ouvindo a palavra de Deus, mas mesmo tomado pelas distrações, não era o fim dele. Deus tinha grandes coisas para a vida dele. Paulo conhecia o Deus que ele servia e disse: eu sei. Ele estava no grupo de louvor, mas de repente ele caiu. Eu sei que ele participava no grupo de jovens, não está vindo mais. Lá uma vez que outra ele assiste um culto na internet, parece que ele não vai vir mais na igreja, sabe? Eu sei, ele era tão ativo, ele fazia tantas coisas para Deus, mas ele abandonou a Deus. E Paulo diz: mas não se preocupe. A Bíblia diz que Paulo chegou lá onde ele estava, e Paulo se dobra colocando o seu ouvido no peito do jovem. E a Bíblia diz que ele disse assim: não se preocupem, porque a alma dele ainda está na vida dele. Ele estava dizendo assim: não se preocupe, a pulsação dele está fraca. Sabe, parece que ele nem vem mais na igreja, parece que ele não tem mais força, mas ainda tem vida nele, ainda tem esperança. Eu sei que talvez tenha alguém que está me ouvindo que acha que não tem mais solução para a sua vida. Você já caiu muitas vezes, você repetiu o mesmo erro, e você pensa que o seu ministério acabou. Você pensa que o seu casamento não tem mais solução. Você pensa que o seu relacionamento com a sua família, com o seu pai, não dá mais certo, que os seus sonhos se acabaram. A tua chamada acabou e o teu ministério. Mas Deus diz: ainda tem vida para você. Mesmo que seja pouquinha pulsação, Deus diz: eu posso ressuscitar os teus sonhos, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A Bíblia diz: aquilo que ele prometeu, com certeza ele cumprirá. Eu gostaria, pelos próximos minutos que eu tenho, de compartilhar com vocês a história de um homem conhecido pelo nome de Steve Wynn. Ele é um americano bilionário que conquistou toda a sua riqueza construindo hotéis e cassinos lá na cidade de Las Vegas. Mas eu gostaria de compartilhar um fato que aconteceu com ele, que vai falar conosco aqui essa noite. Esse Steve Wynn era alguém que gostava muito de obras de arte. E no ano de 2001, ele comprou um quadro, uma pintura, por 50 milhões de dólares. Essa pintura vai ser colocada aqui atrás para você. Ela se chama Le Rêve,
que em francês quer dizer o sonho. Sabe, esse Steve Wynn, ele era alguém que era pobre, mas que tinha um sonho de alcançar coisas grandes. E ele pagou 50 milhões por essa obra de Picasso, não porque foi Picasso que pintou, mas porque ela representava algo para ele que ele tinha conquistado. Ele nunca imaginava que ele iria alcançar o que ele alcançou, mas ele trabalhou e ele alcançou o que para ele era um sonho de ir além do que ele tinha forças para chegar. E ele ficou com essa obra de arte por 5 anos. Cada hotel que ele construía, ele colocava ela no saguão, para que todos pudessem tirar fotos. Todo mundo nos Estados Unidos, em Nova York, em Las Vegas, sabiam que a obra, o sonho original de Picasso estava com Steve Wynn. E ele botava em tudo que é lugar. Mas ele tinha desejo de conquistar outras obras. Depois de 5 anos, algo aconteceu. Um outro investidor começou a conversar com ele e disse: eu tenho desejo de comprar a sua obra. Eu gostaria de fazer uma proposta pelo Le Rêve. E eu quero oferecer para você 139 milhões de dólares. Em menos de 5 anos, 89 milhões de lucro. Ele disse: com certeza, eu vou vender para você. Na época foi o maior preço por uma pintura de Picasso, de todas as pinturas que ele já tinha. Mas ele gostava tanto dessa obra de arte, ele estava tão apegado que ele disse assim: tem como você deixar mais uma noite comigo para eu fazer um jantar de gala, convidar todos os meus amigos da alta sociedade, movie star, todas as pessoas que eu conheço, e fazer uma noite de despedida do sonho, daquela pintura que eu conquistei, sabe? Essa história você pode pesquisar na internet depois, não agora. Você vai ver uma história real. Você vai ver essa história. Ele prepara essa noite de gala e coloca a arte, da mesma maneira que está aqui, num cavalete de arte. Enquanto ele está no final da noite falando e de tudo o que ele tinha conquistado e o que aquela arte representava para ele, balançando os seus braços, ele tem um problema de visão, que ele não consegue muitas vezes medir a distância das coisas, e ele perde o equilíbrio muito fácil. E enquanto ele estava falando, ele perdeu o equilíbrio, não tinha nada no palco, e ele cai, e a sua mão atravessa o sonho, a arte que ele tinha acabado de vender por 139 milhões de dólares. No mesmo momento, as pessoas não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Ele mandou encerrar a festa. Parou tudo, pegou o seu telefone e ligou no mesmo momento para a pessoa que tinha comprado, já tinha feito o depósito, e pediu 1001 desculpas. E disse: o sonho acabou, o sonho se rasgou, mas saiba, eu quero comprá-la de volta de você. Eu vou devolver os 139 milhões de você, porque eu não quero que você ou alguém que pegue esta obra de arte coloque ela num canto, num quarto escuro, porque ela está estragada. Eu vou fazer de tudo para restaurá-la, porque eu amo esta pintura e eu não me preocupo de perder 89 milhões de lucro, mas eu preciso restaurar esta obra de arte. E ele sai à procura de alguém que poderia restaurar o estrago que ele mesmo tinha feito na obra dele. Tinha perdido todo o valor que as pessoas agora não queriam mais dar, nem o que ele tinha pagado a princípio pela obra de arte. Mas ele diz: eu gosto tanto dessa obra de arte que eu preciso restaurar. E ele saiu à procura por todos os Estados Unidos, não achou ninguém, até que na Europa alguém se predispôs a vir olhar a sua obra. Ele trouxe, pagou as despesas, veio, ficou num dos seus hotéis, e ele ficou examinando a pintura para ver se era possível restaurar e deixar ela como ela estava antes. O homem disse: eu posso restaurar, mas vai demorar pelo menos 1 ano de trabalho. Mas tem uma coisa: quando eu terminar de restaurar, pela frente ninguém vai notar que um dia teve algum problema com ela. Não vai ser fácil, vai levar um tempo para a restauração, mas é possível restaurar esta obra. Deus me manda aqui hoje para dizer para alguém: pode levar mais tempo do que você esperava,
mas o Senhor pode restaurar aquilo que você perdeu. Talvez o inimigo tenha falado que a sua vida, o seu ministério, a sua separação dos seus pais não tem mais restauração. O Senhor me mandou aqui para dizer que Jesus, o carpinteiro de Nazaré, Ele pode fazer reverter aquele ditado brasileiro: pau que nasce torto, morre torto. Não, o carpinteiro de Nazaré pode dar resposta e restauração a qualquer problema. Talvez não seja no tempo que você espera, mas Deus pode mudar qualquer situação, se você entregar e fazer como Ele disse lá na carta de Pedro: as suas ansiedades, as suas dificuldades, entregue na mão dEle, porque Ele pode restaurar aquilo que você precisa. Mas cuidado, porque quando você está frágil, é muito fácil de as pessoas tomarem vantagem de você e colocar você num buraco mais profundo. Procure, pense bem quem você vai deixar te aconselhar, quem você vai trazer para perto da sua vida. Sabe, depois de 1 ano, ele restaurou a sua pintura e trouxe de volta para Steve Wynn uma réplica. Pela frente, ninguém conseguia ver a falha, mas ele disse que se você olhasse próximo e olhasse por trás, as pessoas iriam ver que a obra tinha sido rasgada, tinha sido restaurada. Pela frente, ninguém conseguia notar a diferença, mas as marcas ficaram lá para sempre. A Bíblia nos diz que Jesus, pelas suas pisaduras, Ele pode nos restaurar. Por aquilo que Ele sofreu por nós, Ele pode fazer você conquistar tudo o que você perdeu. Sabe? Quem te vê pode até dizer: mas eu não vejo nenhuma diferença. Mas lá no fundo você vai saber que o Senhor foi aquele que pôde te restaurar. Sabe, você não vai mais parecer como você pensa, como aquela pessoa que foi abusada e que todo mundo está vendo as suas cicatrizes. Não, pela frente você vai ficar perfeito. Por mais que no seu interior o Senhor trabalhe, mas o Senhor faz de uma maneira que ninguém vai ver as imperfeições. Sabe, muitas vezes as pessoas olham para você e acham que tudo é bonito. Sabe, a sua família é muito perfeita, a sua família é muito linda, porque eles só olham à frente, mas eles não sabem que por trás tem as marcas das cicatrizes. Por trás você carrega a restauração, mas é possível novamente voltar a viver o relacionamento com Deus, quando Ele nos perdoa, quando Ele nos traz de volta ao Pai. E a Bíblia nos diz que até hoje Jesus carrega no seu corpo as marcas. Ele subiu o assunto ao céu, mas um dia Ele vai voltar com as marcas. As marcas que Isaías disse que Ele foi ferido, não porque Ele era culpado, mas pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo do salário do pecado que nos traz a paz, Ele levou sobre si, e por suas pisaduras fomos sarados. No versículo 7 do capítulo 53, Ele diz assim: olha, Ele foi como um cordeiro mudo, não abriu a boca. Ele que tinha todo o direito tomou sobre si a nossa culpa. Mas no versículo 11 nos diz: mas Ele verá o trabalho da sua mão e ficará satisfeito com aquilo que Ele fez por nós. Sabe, Ele sofreu muito, mas Ele disse: valeu a pena tudo que eu investi em você, porque Isaías vai dizer: o justo justificará a muitos e ficará satisfeito. Os planos de Deus para a sua vida não acabaram. Independente do seu passado, das suas feridas ou de todas as suas falhas, você precisa agradecer e louvar ao Senhor e dizer: obrigado, Senhor, porque Tu pode fazer nova todas as coisas. Mas ouça isso e eu começo a encerrar. Sabe, aquele homem que tinha oferecido
e 39 milhões por essa obra de arte. Ele ouviu dizer que o Steve Wynn tinha restaurado toda a obra de arte e que ninguém conseguia ver a sua imperfeição mais. E ele disse: olha, agora que eu quero essa obra de arte, pela história que ela carrega, por tudo que ela representa para você, e eu quero fazer uma nova oferta para você. Eu quero oferecer 155 milhões de dólares. Mesmo depois do seu rasgo, a pintura voltou a valer mais do que ela valia antes. Se você entregar os seus sonhos quebrados, se você entregar o seu coração quebrado, o seu ministério que muitas vezes ninguém mais dá valor, o seu casamento que você acha que não tem mais solução, nas mãos do Senhor, Ele diz que pode voltar a valer a pena muito mais do que antes. Não desista da sua família, não desista dos seus sonhos, porque onde abundou o pecado, disse o apóstolo Paulo, a graça de Deus pode superabundar. E eu quero encerrar essa ministração, pedir que o grupo de louvor venha aqui cantar um hino para nós ministrar na sua vida, deixando para você um versículo que está em Provérbios capítulo 24, verso 16, a parte B, nos diz assim, ou a parte A: ainda que o justo tropece e caia 7 vezes. Sabe, não está falando aqui que o ímpio tropece, não, é assim, ainda que o justo tropece e caia 7 vezes, ele voltará a se levantar. Sabe, você pode cair, mas é o nosso Deus quem está pronto para estender a mão e dizer: eu quero que você ande de cabeça erguida novamente. Então, enquanto é tempo, procure o Senhor Jesus, o restaurador por excelência. Não saia daqui hoje sem entregar os seus sonhos e os seus projetos nas mãos do Senhor, porque somente Ele pode pegar os pedaços da sua vida, os pedaços do seu vaso, e como está lá no livro de Jeremias capítulo 17, Ele pode voltar a fazer um vaso novo para sua glória. Porque Jesus ainda continua falando: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu tenho descanso para vossas almas, eu posso te ajudar. Eu gostaria que você ficasse de pé neste momento, apresentasse ao Senhor aquilo que você tentou fazer com as suas próprias mãos e não conseguiu, e diz: Senhor, eu sei que eu sou uma obra de arte, mas o inimigo tem manchado, tem jogado coisas, tem rasgado. Senhor, eu sei que Tu podes restaurar, Tu pode fazer nova todas as coisas. Senhor, eu entrego tudo que tenho. Senhor, tudo aquilo que eu tentei fazer com as minhas próprias mãos, Senhor, eu quero que o Senhor tome neste momento. Enquanto o louvor vai ministrar uma canção, eu gostaria que você não se importasse com quem está do seu lado. Eu gostaria que você concentrasse no Senhor neste momento e não tivesse vergonha e apresentasse a Ele as suas imperfeições, os seus erros, aquilo que você tem tentado e não tem conseguido. E o Senhor vai te dar graça e a oportunidade de uma nova caminhada de vida. Pode cantar. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Se entregue neste momento, Ele te ama. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Rasgue o seu coração neste e momento. Percebo quão maravilhoso Ele é. Ele e está o aqui quanto neste que momento. Sim. Ele me quer. Aquele que pode restaurar vidas está aqui hoje. Oh, Ele me Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu amor. Oh, Ele me ama. Você que está nos assistindo neste momento, o Senhor te ama também. Ele me amou. Ele morreu por você, Ele se entregou por você.
deixou o céu de glória para vir sofrer por você. Oh, Jesus, obrigado, Pai. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Ele te ama, Ele te ama. Oh, Ele preparou esse culto me especialmente para ama. falar para você que Ele te ama. Ele Que Ele quer te me restaurar. amou. Ele quer te renovar. Oh, Ele Ele quer te me dar novos sonhos. amou. Quer te dar nova Ele vida. me ama. Uma nova unção derramando sobre a sua vida nesta noite. Me Sinta amou. a brisa do Senhor soprando neste lugar. Me ama. Obrigado, Senhor. Ele me ama. Ele me ama. Abra o seu coração neste momento. Ele me Ele te ama. ama. Me ama. Obrigado, Senhor. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Não deixe que ninguém nunca diga que você não tem valor para Deus, que você é uma obra rasgada e que não tem mais solução. A Bíblia diz que quando nós chegamos a Ele, Ele diz: eis que faço nova todas as coisas. E um dia desses, nós vamos ouvir soando uma trombeta, em que Ele vai nos chamar para dizer: vinde benditos de meu Pai, para algo totalmente novo, que eu tenho preparado para você desfrutar por toda a eternidade, porque eu te amo tanto, que eu morri por você. Ele te ama. Cante. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Levante suas mãos. Não se esqueça que suas falhas não impedem Deus de te usar. Ele é poderoso para renovar e fazer grandes coisas na sua vida. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação e comunhão do Espírito Santo reina sobre todos que estão aqui e nos assistem. Todos dizem amém. Projeto especial para abençoar vidas. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Que Deus abençoe todos vocês.